Alô? Então, vamos começar. Bom dia. É, sou... Meu nome é Rafael. Gostaria... Quem é que mexe com JavaScript? Nossa, gigantesco. A gente vai falar sobre as APIs do HTML5. Só um segundo. A gente vai falar sobre algumas APIs do HTML5. Todo mundo aqui acredito que conhece HTML5. O HTML5 não é uma tecnologia, não é um tópico extremamente novo. Surgiu em meados de 2011. Enfim, sou... As APIs do HTML5, elas vêm ganhando bastante foco ultimamente. Elas vêm crescendo bastante. Porque no mercado, os desenvolvedores vêm ganhando mais vontade de aprender as APIs. Qual a razão disso? Elas vêm se tornando muito úteis em diversos escopos. Então, motivam vários desenvolvedores a estudar desenvolvimento com API e são encapsuladas. A API do HTML5 nada mais é do que um encapsulamento de funções onde você consegue acessar via JavaScript. E isso atrai muito desenvolvedor e tanto estudar quanto o uso de APIs quanto de tecnologias adjacentes. Bem, vamos começar. Eu sou esse cara da foto, eu não toco guitarra, tento, arranho. Meu nome é Rafael Amorim, completo. Tenho 18 anos, sou contribuidor de alguns repositórios de JavaScript, como módulo de gerenciamento do Mongoose. Sou contribuidor do Angular. Eu sou carioca. Carioca da Gema. Atualmente eu trabalho dentro do Videolog. Trabalho com uma equipe fantástica. E amo JavaScript. É a minha linguagem favorita em todas, e vai ter uma história conturbada. Mas antes de começar a palestra, eu queria fazer meio que um apelo. Só uma consideração que eu venho mostrando em alguns outros talks que eu venho tendo, falar sobre Write Code Every Single Day, que é não sei se vocês conhecem, o criador do jQuery, da biblioteca do jQuery, o John Raising. Há pouco tempo ele escreveu um post falando sobre como é importante você escrever uma linha de código por dia e qual a importância disso para os desenvolvedores, tanto para crescimento pessoal quanto para crescimento técnico. E o John Raising, então, ele adotou esse desafio. Tem até o GitHub dele, que acho que é J.E. Raising. E ele fala sobre os desafios de você escrever uma linha de código. Só que ele propôs algumas regras para ele mesmo. Uma dessas regras foi que o código não podia ser refatoração, tinha que ser um código puro. E outra regra, se você tinha, por exemplo, todo mundo que conhece o Jekyll, do GitHub, Jekyll é uma ferramenta que permite ao desenvolvedor criar blogs estáticos. Ela é alimentada pelo Ruby. Por exemplo, se você escrever um post, você consegue gerar linhas de código. Então, o John Raising também fala sobre, se você for adotar esse desafio, não utilizar isso. Enfim, não utilizar isso como artifício, não fazer refatoração. E é extremamente importante isso. Ele falou
falou sobre isso há um mês atrás e vem se repercutindo. Eu cheguei a dar uma entrevista sobre isso e fazer um apelo que, se vocês puderem adotar esse desafio, que é escrever uma linha de código pública por dia, e faz parte do desafio dele colocar uma linha de código, um commit no GitHub. Acho que agora a gente pode começar. Então, vamos falar de APIs do HTML5. O pessoal sabe o que é uma API? Então, a API é no contexto de web, ela serve como por exemplo, ela pode ser sinônimo de web service, que é você fazer outros protocolos para conseguir realizar uma função, conseguir algum retorno de dados. No contexto de software, você serve para comunicar-se com o sistema operacional e conseguir fazer alguma funcionalidade do sistema rodar. Uma API do HTML5, o próprio navegador permite você acessar os recursos do navegador. Beleza. Tá mais próximo? Então permite acessar diversos recursos do próprio navegador e, por exemplo, cada navegador tem uma performance diferente para cada API. Então, a W3C que regulamenta quais são as APIs que são, vamos dizer, aceitas, ela atualmente tem uma lista onde todo tempo ela é constantemente mudada, alterada. Essa lista vem sendo presente desde 2011 e desde o começo do HTML5, que encadeou uma pancada de novas APIs, a gente vem tendo essa lista constantemente refatorada. Tem essa lista aqui, quer dizer, essa lista é mais próxima de 2013, janeiro de 2013, onde a W3C ela liberou, por exemplo, as APIs que são mais aceitas, que ela recomenda. Importante destacar, não é porque ela recomenda que você não possa usar e que vai deixar de funcionar. Por exemplo, o WebGL. O WebGL serve para você usar para gráficos dentro da web. Ela não tem classificação dentro da W3C, mas é constantemente usada, tanto para jogos ou para trabalhar com gráficos ou anyways, N coisas, N funcionalidades. É bem ampla a API, é bem parecida com o Canvas. Vamos começar falando então de WebSpeech API. WebSpeech API é uma API que te permite ter acesso a uma interface onde você consegue fazer reconhecimento de voz. E a partir desse reconhecimento de voz, você pode trabalhar em cima de um objeto que é retornado e pode conseguir diversos dados, pode manipular. Anteriormente, existia um atributo dentro do Chrome que era o XWebKitSpeech, onde você colocava dentro de input tipo texto, e a pessoa podia preencher o valor usando voz. No WebSpeech, só que esse atributo parou de funcionar com a atualização do Chrome. Essa API é importante frisar que ela só funciona em cima do Chrome versão 25 para cima. Então, só em cima do Chrome, aliás. Em cima do Chrome e de uma versão do iPhone. E ela permite você trabalhar com dados. Vamos ver o comportamento dela. A princípio, você usa um if, ou você pode utilizar de outra forma, para verificar se o navegador tem suporte, se o Chrome é habilitado a usar o WebKit para reconhecimento de voz. Tem outra forma, eu prefiro usar outra forma, mas essa forma é bacana. Eu coloquei um método de upgrade se a versão do Chrome não tiver suficiente para utilizar essa API, então manda uma mensagem e tal. E aí uma variável para apontar essa interface. A partir dessa interface, a gente tem então como trabalhar em usa diversas propriedades desse objeto, desse objeto de interface, onde a gente tem acesso a eventos, acesso a, vamos dizer,
acesso a diversas propriedades. Acho que as propriedades são autoexplicativas, tipo um start, quando iniciar, on end, quando finalizar, um erro, enfim. E ela é bem ampla, ela é bem complexa nisso. Para inicializar ela, a gente utiliza um evento, coloquei um nome da função de start build, usam. Tem como você definir a linguagem da API e inicializar ela usando o método start. O interessante disso é que se você não definir a linguagem, ela pode pegar o valor default da própria página. Então, é bem bacana, a API é bem bacana. Eu tenho um exemplo, não sei se, deixa eu ver se... que é eu fiz um projeto, não sei, bacana mostrar. Deixa eu ver se vai pintar. Sem net conectar. Mas seria legal vocês dessem uma olhada. Então, onde eu fiz um pequeno programa, tem até no GitHub, se vocês não gostarem do código, dá um for e dá um pull request. Eu acredito que o código está bem sujo a respeito disso. E esse projeto ele permite você falar em cima da própria interface e caçar a música. Tipo, você cantarola um pouco da música e ele encontra a música consumindo a própria API do YouTube. E dentro desse projeto, se você abrir pelo GitHub, você consegue ver essa API funcionando junto com o jQuery. Então, ela é bem interessante, ela é bem ampla. A WebSpeech, ela veio há pouco tempo. É uma pena que não funcione no Firefox, mas o Firefox há pouco tempo ele vem adotando, ele já se pronunciou a respeito disso para utilizar uma API de reconhecimento de voz também. E tem um demo também do próprio Google, onde ele utiliza duas propriedades super interessantes, que é de você continuar falando, você fala na API, fala tipo no input e ele vai ouvindo o que você está falando, ele vai escrevendo, isso é super bacana. Ele trabalha com outras propriedades também da API. Vou falar agora sobre o Vibration API, dá uma corrida. Atualmente, a gente tem uma API que a gente consegue fazer certos dispositivos que têm essa capacidade, vibrar. Há pouco tempo atrás, isso é interessante, a título de curiosidade, a API ela ia ser chamada de Vibrator, que em português é vibrador, mas obviamente acabou não continuou com isso. Só que para essa API funcionar, ela tem que ter um hardware que disponibilize essa propriedade. Acho que ela só funciona, ela tem certeza, ela só funciona no Chrome, no Firefox só que o legal é que tem várias APIs mobile que vêm caminhando por causa disso, que é tipo, por causa do Firefox OS. O Firefox OS ele funciona a partir de padrões web, então como ele é desenvolvido junto com a partir de HTML, JavaScript, CSS, então ele tem que viver do padrão web. Ou seja, é muito legal isso, que a gente vem tendo uma gama de APIs que vem sendo implementadas. Outra API bem bacana é a API de bateria, que é uma API que permite só que só funciona no Firefox. Ela permite que o usuário consiga retornar a quantidade de bateria que a API tem, quer dizer, que o sistema tem. Tem o Orientation Device, que permite pegar, por exemplo, você está jogando aquele jogo de carro, pegar essas propriedades da movimentação do próprio device. Isso é super bacana. Vamos ver a funcionalidade. A gente tem para verificar, acho que é by default, verificar a API. A gente tem um Navigator Vibrate, que verifica se a API existe dentro do contexto. E se existir, a API é extremamente grande, só tem um método, que é o Navigator Vibrate,
e a gente utiliza um time como parâmetro. Então, tipo, ele começa a vibrar o hardware e você utiliza um time. Por exemplo, você quer vibrar, por exemplo, por meio segundo. Então você coloca 500 milissegundos, ele fica vibrando por meio segundo e termina. Outra parada bem bacana é que ele tem o vibrate, um intervalo. Então, por exemplo, você consegue fazer ele vibrar, dar um intervalo, vibrar de novo, você pode usar um array sequência com isso. Então, pô, isso é bem bacana, dá uma opção bem bacana. E essa é a funcionalidade dele, não tem muito o que dizer. Full Screen API. É uma API que permite o desenvolvedor ter acesso a uma interface onde ele consegue acessar o modo full screen de uma página ou de um documento. E ele tem, para você bater nele, você tem que bater com por DOM ou via DOM, como vocês preferirem. E então ele permite, por exemplo, você acessar um elemento e mudar o status dele para full screen. Isso é bem bacana. Para você usar ele, você precisa só dar um request full screen. Então, por exemplo, você seleciona um documento, dá um request full screen, acabou. Por exemplo, você pode selecionar elementos que não seja a própria página. Seleciona, por exemplo, uma foto e a foto fica em full screen e já era. Ela ganha um contexto e o navegador se encarrega de mostrar ela em full screen. Isso é bem bacana. Para sair, você precisa então só do método de saída, que também é bem intuitivo. Você pode dar no próprio documento inteiro, que vai tirar o status full screen. E o legal é ver o comportamento, né? Em cada browser tem um comportamento diferente. O primeiro mostra o comportamento no Chrome, e o segundo no Firefox. E, vamos dizer, isso é bem importante ressaltar, que cada API tem um tratamento diferente com o browser. Então, mas como saber então o status da API? Como saber se a API então se o documento, o seu elemento, se tem algo em tela cheia? A gente tem então, essa API ela fornece o Full Screen Element, que é você seleciona um elemento, e você consegue descobrir se o elemento está em modo Full Screen. Se ele não tiver em modo Full Screen, ele retorna null. Se ele tiver em modo Full Screen, ele retorna true. Isso é bem bacana. Tem também o Full Screen Enable, que é que permite pegar, por exemplo, se o documento, se ele tem a habilidade de ficar em modo Full Screen. Isso é sensacional. Isso é bem bacana antes de você inicializar o próprio método, você não precisa fazer aquela validação. Eventos. A gente tem o caso de alguns eventos da própria API. Um evento bem bacana que é o Full Screen Change. Ele é acionado sempre que você chama a API e tira, por exemplo, você quer botar alguma coisa em modo tela cheia e quer tirar em modo tela cheia, ele é sempre chamado. Para você escutar ele, obviamente, você seleciona o documento, bota para ele ficar ouvindo body, e quando tiver, bota um add event listen, e quando tiver alguma mudança ele vai retornar o full screen change. Só que eu tenho uma consideração que cheguei até a falar em uma outra palestra. O full screen change, ele tem uma parada estranha, que no objeto que ele retorna no evento, ele não retorna se o objeto está em modo tela cheia ou não. Isso é bem ruim para o desenvolvedor, que você tem que ficar sujando linhas de código. Então você tem que ficar, sempre que esse evento for acionado, você tem que colocar tipo se o elemento estiver trabalhando, estiver em tela cheia ou não. Então isso é bem ruim. Seria legal se retornasse no próprio objeto. Tem também o Full Screen Error, que ele é a mesma é bem similar ao Full Screen Change, só que ele só é chamado quando tem erro do Full Screen, e aí você tem um objeto onde você pode retornar tanto a mensagem quanto o erro por código. Full Screen, ele te dá, essa API, ela te dá duas coisas bem bacanas de trabalhar dentro do CSS, que é uma pseudoclasse Full Screen,
onde permite manipular elementos. Por exemplo, se o elemento só tem full screen, quer dizer, se a página tiver via full screen, você consegue tipo mudar o CSS e tal. Tem o backdrop que eu pessoalmente nunca cheguei a ver funcionar, mas o Firefox e Chrome, a galera sempre fala que funciona e tal, mas eu sei que não é bem assim. Nunca vi a implementação disso no código feito. Ele foi lançado junto com a API dentro da documentação, mas eu nunca vi rodar. O backdrop permite, por exemplo, quando você der full screen em um elemento, você consegue alterar o plano de fundo da página. Isso é bem bacana mesmo. E a funcionalidade, só que você acaba tendo que trabalhar com prefixo. Isso é bem ruim. Bem ruim. Quer dizer, eu não gosto. Eu como desenvolvedor, não gosto de ficar trabalhando com prefixo. Graças a Deus existem ferramentas que permitem ao desenvolvedor, na hora que você vai adicionar o CSS, já adicionar com prefixo e tudo mais. Enfim. Coloquei um demo, uma demonstração do full screen. É demonstração simples de imagem. Acho que no final, se vocês quiserem pegar, eu passo o link. Não sei se vocês estão pegando. Mas é bem bacana essa demonstração do full screen. Dentro do Sound Hunter também, o experimento que eu fiz também tem o full screen. E é bem bacana mesmo. Suporte. Então, com o passar do tempo, o full screen ele funcionava apenas com o request full screen, beleza. Só que, por exemplo, na primeira ali, request full screen. Na primeira mudança que o Firefox teve, ele adicionou um prefixo dentro do request full screen, que é utilizar o MOS. E outra coisa importante é ressaltar, o full screen só funciona, esse método só funciona se o S estiver maiúsculo, diferente dos outros navegadores. No método de saída, depois houve outra reformulação, adicionou o prefixo. No método para pegar o status do elemento, se estiver em full screen ou não, também houve outra reformulação por parte da Mozilla para botar o prefixo. Tanto na outra propriedade também houve outra reformulação para adicionar o prefixo. E no final das contas, a gente teve, dentro da pseudoclasse, a gente teve uma mudança que foi adicionar, quando você estiver trabalhando com full screen, botou um hífen no meio. Então, tivemos diversas reformulações. O estado da API mudou muito do que era inicialmente. Aí tem o caso do sempre Safari. Ele funciona só com WebKit, igual o Chrome. Tem o Firefox, que teve uma pancada de reformulação. E... Opa! Não botei no Opera. Voltar. E o Opera, o mais incrível que pareça, ele funciona com qualquer método. Você pode adicionar com prefixo, sem prefixo, que vai acabar funcionando. Então é bem bacana mesmo. Geolocation. Bem, o Geolocation, das APIs, eu acho que ela acabou se tornando uma das mais populares. E então, por causa da sua utilidade, né? O Geolocation ele é bastante útil, ele permite o desenvolvedor ter acesso a por exemplo, a uma interface que consegue retornar a coordenada, a posição do usuário e com esse dado, a partir dele, ele consegue retornar mais coisas, a gente vai ver agora. Mas a partir desses dados você pode consumir a API do Google Maps e trabalhar em cima dela, e ela é bem bacana. O Geolocation, ele para ele fazer a validação se existe dentro do documento, existe o navigator.geolocation, que ele verifica se existe. Também tem o navigator, tem outro método para descobrir se ele existe dentro da página e tal. Mas para ele ser acionado, para você pegar uma posição dele, para ter alguma coisa, você precisa acionar o geolocation dentro do navigator objeto geolocation, depois acionar o método getCurrentPosition, onde você passa um callback, que é uma função uma função de callback dentro dessa própria função, e você consegue, por exemplo, inserir também uma função callback de erro e uma função callback. Não, o outro é passar
conjunto de propriedades para o comportamento do próprio geolocation. Na primeira do callback, a gente recebe recebe um objeto onde ele tem uma pancada de... recebe tanto latitude quanto longitude. É bem bacana. Aí você consegue pegar, por meio do objeto, você consegue pegar a latitude, consegue pegar tanto a longitude. E isso é bem legal. Ele consegue pegar bem mais coisa também. E a partir dessas outras coisas, a gente consegue pegar também altitude, uma coisa que poucos desenvolvedores conhecem. Consegue pegar altitude, consegue pegar precisão dos dados em porcentagem. Porcentagem não retorna totalmente porcentagem, mas retorna um valor. Consegue retornar precisão da altitude, timestamp, só que o timestamp, você precisa colocar o position.timestamp e ele retorna o timestamp dos dados. Consegue retornar a velocidade, só que a velocidade ela retorna e você precisa constantemente, por exemplo, ela retorna em metros, dependendo do... Só que para trabalhar ela é um pouco mais complexa do que você apenas só chamar o método e tal. Ela consegue pegar, se você ficar em cima dela, ela consegue pegar os metros de algum lugar para outro e tem outras coisas que dá para trabalhar com ela. Tem também o reading, que é bem bacana que ela funciona igual uma bússola. Por exemplo, você está em um lugar e aí você quer ver sua coordenada, sei lá, tipo, ela retorna um valor de 0 a 360, onde ela consegue retornar onde é que você está, tipo, norte e tal. É bem bacana mesmo. Suporte. Ela tem um atributo básico, ela funciona no Chrome 5, no Firefox OS, ela funciona bastante comparado com as outras APIs. Funciona no Opera, funciona no Safari, é bem bacana mesmo. Tem um exemplo que é o HTML dentro do próprio... Na verdade tem uma pancada de exemplos, né? Mas esse aqui é bem bacana e é bem simples. Existem outras APIs também que eu não cheguei a falar, mas vou dar uma pincelada. Existe o drag and drop, por exemplo, você consegue... Antes existia por meio de JavaScript, mas você consegue, por exemplo, inserir... Tipo, você está mexendo numa pasta, sei lá, você arrasta o arquivo... Você arrasta o arquivo e consegue jogar dentro do upload e ele começa a fazer ele só preenche o upload, isso é bem bacana. Tem também, deixa eu ver um outro bem bacana. E esse drag and drop, ele existia, o legal dessas APIs é que elas chegaram a existir antes de se tornarem próprias APIs mesmo. Então, tipo, isso é bem bacana mesmo. Desse do geolocation, eu tenho um repositório no Git, onde eu fiz um component, onde você consegue trabalhar usando toda a API do geolocation, toda a API do Google Maps, usando tags HTML. Isso é bastante legal. Eu acho que se fosse falar de futuro de API, eu acho que o futuro das APIs elas encaminham para component, tipo, nem todo desenvolvedor sabe usar JavaScript da maneira correta e o component ele ajuda muito, muito, muito mesmo você trabalhar com Agile. Você só de método ágil, você consegue trabalhar bem mais rápido. Eu pessoalmente prefiro trabalhar escrevendo meu código e tal, mas é bem, bem simples. Você só insere o HTML, é bem bacana. Tem um exemplo, mas não chega para ensinar não. É bem bacana, você consegue inserir tipo uma tag HTML e consegue chamar toda a API simplesmente. E acho que isso tudo, bem simples, dá 20 minutos de pergunta. Esse é meu GitHub, tem os exemplos, tudo que eu falei tem no Git. E se tiver alguma pergunta, seria da hora, pra caraca. Alguém? Então é isso aí. Opa.